Luan, o que eu tenho para te comentar a gente está chegando bem próximo já ao final do semestre. Quero parabenizar a sua disposição, né, disponibilidade para estar sempre conosco dia de terça-feira. Está aqui prestigiando e está também buscando conhecimento em cima da área da contabilidade. Você está conseguindo enxergar essa parte aqui que tem ementa? Só me sinaliza aí. Está conseguindo visualizar? Legal. Então, aqui eu queria te mostrar o que é a proposta do curso, a disciplina, e a gente está aqui basicamente chegando ao final do semestre já contemplando tudo isso. E é a parte final que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje, na próxima, depois a gente vai ter revisões para avaliação, vai ser a questão da incidência de tributos sobre a empresa, né? Então, isso é importante, o passo a passo que a gente vê para ter essa noção básica da contabilidade, através das conceituações, a evolução, para que a gente tinha que entender o que era patrimônio, o que eram as funções da contabilidade, os lançamentos contábeis, débito e crédito. Vimos o DRE e depois a gente ficou batendo cabeça com alguns métodos de avaliação de estoque. E agora a gente vai ver também a questão de tributo, a incidência desses tributos. Então, eu queria te mostrar isso justamente para você perceber que nós estamos contemplando até a data de hoje toda a nossa ementa. Então, todo o conteúdo programático proposto pela instituição de ensino dentro do seu PPC, a gente vai estar disponibilizando em conjunto com a instituição e o professor Sérgio está trabalhando em conjunto com você. Então, na aula passada, a gente ainda estava verificando método do estoque, a parte de inventário. Então, a gente vai passar o conteúdo, só que não se preocupe, para sempre se relembrar, a gente vai na próxima aula, já deixa até anotar na sua agenda, eu acho que é dia 30, né? A gente vai fazer uma revisão geral. Dentro dessa revisão geral, é a preparação do que vai ser a nossa avaliação para PP2. Vai ser do mesmo critério, deve ter uma média de 12 a 14 questões para a gente poder buscar de 0 a 10, mas nesses intervalos de dias, a gente vai propor até dia 30 um exercício para completar a nota da parcial, valendo 3 pontos, que vai contemplar basicamente esse capítulo, esse módulo aqui que a gente vai estar trabalhando com a questão dos impostos. Então, vamos iniciar a aula de hoje, e aí eu vou... Só me confirma se você está visualizando o slide, Luan, por favor. Ah, legal. É porque eu estou trocando aqui de tela e eu fico preocupado, às vezes, de ter trocado de tela, né? Então, vamos lá. Só minimizar aqui que entrou você. Então, minimizar, ficar só com o chat online aqui para mim poder estar em conjunto contigo, te acompanhando. Tá. Então, a gente vai iniciar a aula 8, basicamente a aula que vai contemplar a ementa, a finalização da ementa, a questão dos impostos, das incidências de tributos na operação empresarial. Então, a gente vai estar trazendo o IPI, o ICMS, o PIS e o COFINS. E nós vamos estar detalhando o que se trata. Aí faço uma pergunta a você. Você tem conhecimento desses impostos e para que eles servem? Ou só ouviu falar mesmo quando está passando no noticiário, a gente está assistindo o jornal, a gente escuta essas siglas de impostos? Você já tem conhecimento? Só ouviu falar do ICMS, né? Então, vai ser uma situação muito legal, Luan, porque assim, você está tendo essa oportunidade junto comigo e o professor Matheus, como você está sempre conosco, você está sendo
basicamente uma pessoa privilegiada, porque quando eu era da sua idade, estava na faculdade, eu não tive essa oportunidade de entender 100% o que eram esses impostos. E esses impostos para a sua carreira profissional vai ser uma diferenciação, porque o administrador, o contador que consegue detalhar e entender tranquilamente a parte tributária é um diferencial que ele tem. Então, eu fiz um resumo bem bacana nesses slides, se você tiver oportunidade, já está postado, dá uma baixada, dá uma lida. São 25 lâminas ou 24 lâminas, porque tem a parte introdutória, né, que é da aula, e a última que eu sempre coloco, então são 24 lâminas. E aí, está muito bem detalhado, justamente para você ter a conceituação e depois verificar os lançamentos contábeis. Como é que ele visualiza na contabilidade? Vai chegar uma situação, lá na frente, que a gente vai ver já, o que é o cálculo do imposto por dentro e por fora. Na tua vida profissional, tu vai escutar muito isso daí. E, normalmente, quando a gente está no mercado de trabalho, a gente não tem esse conhecimento, mas com toda certeza, depois que você buscar esse conhecimento em conjunto aqui, você já vai ter esse conhecimento. E eu estou tirando por mim. Quando eu comecei nessa área, as pessoas me falavam, e a gente não tem essa noção. Eu não tinha naquela época essa noção do que significava esse tipo de imposto, cálculo de impostos por dentro e por fora. E quando a pessoa responsável por mim na área falava, faz o cálculo por dentro, tu sabe fazer. E eu, com vergonha e medo de dizer que não sabia, dizia que já sabia, eu não sabia de nada. Então, hoje eu tenho essa preocupação de repassar essa informação, esse conhecimento em conjunto, para a gente ter esse aprendizado, tá legal? Então, vamos lá. O que é o imposto sobre produto industrializado? Ele é o IPI. Você vai ouvir muito falar nessa sigla quando você tiver que trabalhar com produtos importados. O que é esse imposto, né, sobre produtos industrializados? Ele é equiparado, tá? Ele é equiparado a uma tributação que é justamente para você não ter a liberdade de comprar produtos importados mais baratos do que são produzidos no país. Então, o que é o contribuinte? A gente vai falar que são as indústrias e importadores não cumulativo. Quando eu coloco entre parênteses esse não cumulativo, lá na frente você também vai entender que eu ouvia muito falar o que é imposto cumulativo e não cumulativo. E lá a gente detalha justamente para a gente ter esse entendimento. Mas vamos por parte. IPI é o imposto sobre qualquer tipo de produto industrializado. Só um exemplo. Imagine que nós temos a nossa indústria aqui, a Zona Franca, nossa indústria de base, que fabrica produtos nacionalizados. Legal? E esses produtos nacionalizados, ele tem um valor com questão do custo. Eu não posso jamais, para a proteção do mercado, ir fora do país, comprar um produto e quando ele entrar, ser mais barato do que o nosso produto nacional. Porque isso, teoricamente, quebraria o mercado. Então, o governo taxa essas importações com esse imposto. E detalhadamente, mais lá na frente, a gente vai trabalhar. Então, IPI é o imposto sobre produtos industrializados. Tudo que você imagine dessa industrialização, que a gente vai buscar componentes importados ou mesmo mercadorias importadas, a gente tem que tributar por esse imposto. O que é o ICMS? E o IPI é o imposto federal, tá? Da esfera federal. Você consegue perceber o que é esfera federal, estadual e municipal? Me escreve aí no chat, só para mim ter essa percepção. Sim, né? Então, o IPI é de esfera federal. O ICMS
é de esfera estadual. Então, o ICMS é o imposto sobre circulação de mercadorias e prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações, tá? Então, quem é o contribuinte deste imposto? A indústria e o comércio. Ó, e o IPI, quem era contribuinte era a indústria e os importadores. Então, a partir de agora, a gente vai entender o que são esses tributos, o IPI e o ICMS. Só que, além disso, a gente vai ter que estar trabalhando dois impostos, que será o PIS e o COFINS. Vamos buscar essa definição. O PIS é o Programa de Integração Social na parcela incidente sobre a receita bruta de vendas e serviços. Quem são os contribuintes? Todas as empresas cumulativo e não cumulativo. O COFINS é uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Quem são os contribuintes? Todas as empresas, cumulativo e não cumulativo. Isso são as definições das dissidências de impostos nessas operações aonde a gente vai ter que estar tributando isso. PIS, COFINS, IPI e ICMS. PIS e COFINS também são esferas federais. Então, ok, Luan, eu vou agora falar um pouco dessas características. Então, as características desses impostos são os que guardam proporcionalidade com o preço de venda ou dos serviços. E são classificados diretamente, tá, em contas do passivo circulante. Então, por que são classificados diretamente em contas do passivo circulante? Porque torna-se uma obrigação da empresa de repassar o que será retido nas notas fiscais para o governo. Se não fica no passivo circulante, vai para o DRE, se tornaria uma despesa. E, na realidade, não é despesa. É nada mais que uma obrigação que a empresa tem que repassar a tributação para o governo. Então, o passo a passo nós vamos estar visualizando nos slides seguintes. Outra definição contribuinte. Os tributos que incidem proporcionalmente sobre o faturamento da empresa, que seriam o ICMS e o PIS/PASEP, que é o PIS, a COFINS e outros, deve ser registrado em contas próprias do passivo e não em deduções na DRE, que é o que eu acabei de comentar. E a receita líquida é a diferença entre a receita bruta e as deduções de abatimento, desconto e devoluções. E isso nós vimos também em aulas anteriores. Tudo isso eu estou colocando aqui novamente com uma definição e chamando a atenção para a gente não cometer erros. E tudo que está escrito e quando a gente fica lendo, não fica muito claro quando a gente exercita, quando a gente coloca numa folha de papel separado e começa a verificar o passo a passo. Então, as palavras que estão aqui sendo faladas e a leitura é justamente para a gente fortalecer essa ideia do aprendizado aqui, sobre esses tributos. E aí, por que eu estou sendo categórico de colocar que elas sempre devem ser registradas em contas próprias do passivo e não deduzidos lá no DRE? A gente vai já ver daqui a pouco a seguir. Outras características que a gente vai falar do ICMS. Vamos falar um pouquinho dessas características, tá? Do ICMS. O ICMS ele é um imposto de circulação de mercadorias e de prestação de serviços. Ele vai incidir sobre a circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transportes
interestadual, intermunicipal, comunicações e fornecimento de energia elétrica. Se você for observar, na conta de energia da sua casa, tem lá a tributação de ICMS, o fornecimento lá de TV por assinatura e internet, tem lá a dedução do ICMS. Então, é só para vocês fazerem esse link. E qualquer mercadoria que vocês compram no varejo, no supermercado, tem a tributação do ICMS. É considerado o imposto, deixa eu pegar a canetazinha aqui para me ir marcando, o imposto por dentro, que é isso que a gente vai já treinar e entender. O valor já está incluído no valor das mercadorias. Normalmente, tem seus respectivos montantes destacados no documento fiscal, fazendo parte do valor da nota. Então, e esse imposto, não esqueça, é de competência estadual. Mas, Sérgio, por que você está me falando esse passo a passo? O que é um imposto por dentro? A gente vai já fazer na prática. Não só o ICMS, mas depois eu vou dar uma outra dica de prestação de serviço, que é o ISS, que também poderá ser um imposto por dentro, mas vai depender do que eu vou relatar a vocês. Vamos pegar o exemplo do ICMS. Olha lá. Eu vi que a Lene entrou. Boa noite, Lene. Boa noite, professor. Legal. Espero que você está conseguindo acompanhar, mas assim, a gente começou a falar um pouco das incidências de impostos e a gente está trabalhando 4 impostos, 3 federais e 1 estadual. E aí eu vou começar a exemplificar justamente o imposto estadual, que é o mais complexo que tem, pelo fato da situação que ocorre de particularidades. Então, o ICMS, como exemplo, vamos supor, ao adquirir uma determinada mercadoria por R$1.000, com o ICMS incidente pela alíquota de 18%. Toda vez que a gente falar de ICMS em qualquer problematização, não esqueçam que ele será um imposto por dentro. O que significa um imposto por dentro? Ele já está embutido no valor total. O que eu quero explicar a vocês? Esses R$1.000 já está aqui por dentro a alíquota de 18%. Quando eu estou fazendo o exemplo, fica muito fácil do raciocínio de vocês, de já estar com os números montados. Só que eu vou fazer já o ensinamento matemático de como chegar nesse valor. Aqui, ó, é R$1.000, já está embutido o ICMS. Então, teoricamente, 18% de R$1.000 será R$180. Vocês concordam? Que nada mais pegar 18, pegar 1.000, multiplicar por 18%, vai dar 180. Então, se o total da minha nota era 1.000, a diferença seria o custo da mercadoria, sem o imposto. Então, meu custo da mercadoria corresponderia a 820, mais o meu imposto, que seria o total da minha nota fiscal, R$1.000. Então, não sei se vocês já ouviram falar, as pessoas comentando assim, nossa, eu já estou pagando imposto. Todo cidadão brasileiro, quando vai comprar qualquer item de mercadoria, está pagando já o imposto de ICMS. Aí vocês costumam falar assim, eu que pago o salário dessa pessoa, porque eu já pago imposto. Realmente, o imposto já está embutido, tá, em qualquer mercadoria que nós compramos. Então, esse ICMS, esse imposto, tá, que incidem dessa maneira, está muito simples. Só que eu tenho certeza, se vier de uma outra forma eu perguntar como você vai chegar ao imposto do ICMS para os R$1.000,
se eu te falo que o custo é 820, qual será o valor da nota? Como é que vocês conseguiriam chegar? O Luan consegue me responder? O Alene consegue me responder? Só um exemplo que eu vou falar a vocês. Vamos supor, esqueçam que vocês saibam que é R$1.000 que vai dar a nota. A gente tem um custo de 820 e sabemos que o imposto sobre a circulação dessas mercadorias e serviços no Amazonas é taxado em 18%. Se eu fosse montar essa nota fiscal agora, como eu chegaria a entender que esses R$180? Faço essa pergunta. Como vocês chegariam? Vocês têm alguma percepção? Só me fala que sabe ou não sabe, que aí eu consigo seguir para exemplificar. Vocês conseguem ter esse raciocínio? Como eu chegaria a ter R$180 para me visualizar a nota fiscal em 1.000? A Lene falou que não sabe. E aí, Luan, consegue alguma coisa? Então, vamos pegar essa... Então, pode pegar, não vai dar. Tira aí, 18, deixa eu tentar buscar a calculadora aqui. Eu não sei onde está meu celular, não está aqui na mesa? Está em algum lugar? Bom, estou sem calculadora aqui. Então, tira aí 18% de 820. Vê se tu chega a 180. Não vai chegar. Vai chegar a 154, se não me falha a memória. Vê aí se chega, que eu estou sem o telefone celular aqui. Chegaram aí a qual valor? Pega aí, 820 multiplica por 18%. 82 dá 100 e quanto? Me ajudem aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um Excelzinho. Pronto, olha aí, ó. 147,60. 147,60 mais 820. Não chegou, né? Eu vou compartilhar aqui o Excel para a gente fazer em conjunto. Então, eu vou pedir essa atenção para você, Lene, para você, Luan. É bem importante isso daí, porque isso vocês vão utilizar o resto da vida de vocês, que isso é muito importante. Vocês estão enxergando aí o Excel, não estão? Me comentem aí. Ah, legal, tá? Tá aparecendo Excel. Deixa eu só tirar as linhas de grade aqui. Então, o cálculo que o Luan fez, vou fazer aqui. 820, a gente vai colocar os 18% aqui. Ele tirou desse, encontrou isso. Se somar, não chega na nota que a gente quer, correto? Estão conseguindo acompanhar aí, né? Legal. Então, chegou nisso daqui. Como o ICMS, isso daqui é alíquota, ICMS. Como o ICMS é um imposto por dentro, a gente tem que entender o seguinte cálculo. Sempre será dessa maneira. Se o custo da mercadoria é 820, quanto será o imposto correto? Essa aqui é tentar chegar sem o conhecimento. Essa aqui é chegando com o conhecimento. Com o conhecimento. Então, como eu preciso calcular ele por dentro, ele fica embutido para eu depois poder extrair, eu tenho que fazer o seguinte cálculo aqui, ó.
820 é meu custo da mercadoria. E, Sérgio, como eu vou calcular ele? Eu vou fazer assim. Vou fazer aqui do ladinho. Quanto equivale a alíquota cheia? 18%, né? Então, eu vou pegar 100%, e vou diminuir 18%. Então, quer dizer que quando eu for calcular qualquer imposto por dentro, eu tenho que buscar qual é a diferença de alíquota que eu tenho. Se meus 100% eu tenho e tiro 18, sobra 82. E se eu pego 820 e divido por 82, olha quanto eu vou encontrar. A base de cálculo de R$ 1.000. Sérgio, como eu vou saber se isso está certo? Eu pego 1.000 e multiplico por 18. Olha quanto eu encontrei. 180 é meu ICMS. Por quê? Eu vou estar calculando ele por dentro. Então, quer dizer que o impacto eu tenho que colocar ele dentro do meu custo total para mim poder tirar ele. E como vocês fizeram aqui na primeira tentativa, deixa eu separar aqui ele, na primeira tentativa, pode ver que vocês não conseguem, porque vocês só fizeram um cálculo dele por fora. O que cálculo por fora? É pegar o valor e multiplicar pelo percentual que vocês desejam. E aí o que ocorreu? Vocês encontraram 47, chegaram 967,60. Agora não. O que nós fizemos? Nós encontramos a base de cálculo. Como eu encontrei a base de cálculo? Eu embuti o valor do imposto dentro da minha barra de cálculo. E a partir daí, eu tirei o percentual de 18%. Tá? Então, esse será sempre o cálculo quando vocês forem trabalhar o imposto por dentro. Este será sempre o cálculo que vocês forem trabalhar o imposto por fora. Qual a diferença, Sérgio? O imposto por fora, eu vou multiplicar da base de cálculo. Não esqueça que o custo da mercadoria a gente está chamando de base de cálculo. E aqui é barra de cálculo. Então, toda vez vocês vão fazer o quê? Vocês, quando calculam o imposto por fora, vocês só precisam multiplicar base de cálculo vezes percentual da alíquota, que é 18% no caso do ICMS aqui no Amazonas. Legal. Ah, eu não quero calcular ele por fora, eu quero por dentro. Então, eu vou ter que fazer o quê? Tirar os 100%, que é de um inteiro, menos a minha alíquota, vai dar 82. Eu vou pegar o meu custo, dividir pela minha alíquota para embutir o imposto dentro da minha barra de cálculo e, posteriormente, eu vou fazer a multiplicação por fora. Aí eu encontro, olha aí, meus R$180. 180 mais 820, eu encontrei meus R$1.000. Então, deu para conseguir entender aí, Lene e Luan? Não sei quem mais está aí no... Deu para... Ah, legal. Isso é bem importante vocês perceberem, porque depois eu vou contar uma situação que pode ocorrer no futuro. A gente vai exercitar aqui de novo. Vou dar outra exemplificação aqui para vocês. Vamos calcular o imposto por dentro. Vamos lá. Não sei nem quanto vai dar, vou tirar da minha cabeça. Eu vou comprar compra de mercadoria
um custo de R$500. ICMS de 18%. Faça a pergunta: qual será o valor total da nota fiscal? Qual será o valor total desta nota fiscal? Como é que a gente vai proceder? Tentem fazer aí. A gente vai fazer isso aqui, esse vezes esse. Esse aqui é por fora. Por dentro. O por fora a gente encontrou que é 90, né? Então, esse é o certo? É o lado de calcular o imposto. Certo ou errado do ICMS? E aí, Helene, Luan? Calculando por fora. É só pegar e multiplicar. Esse é o lado que está errado. Agora, como é que eu vou calcular isso? Como é que eu vou calcular agora o por dentro? Vocês lembram ainda? Tentem fazer aí. Só para ver se vocês chegam num valor. Que eu faço aqui depois em conjunto. Tem que tirar a porcentagem. Então, vamos lá. A gente sempre faz assim. Quanto é um inteiro? Então, quanto é o inteiro? Não é 100%? Não é 100%? Então, esse é um inteiro, é 100%. Tá aqui, ó, 100%. Por que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que inverter? Porque eu vou embutir o valor que eu quero tirar do imposto dentro da minha barra de cálculo. Porque se minha barra de cálculo não aumentar, eu não vou fazer o desconto do imposto corretamente. E aí, eu vou depois exemplificar, para não perder o raciocínio, uma situação que vai ocorrer muito no dia a dia de vocês quando vocês forem prestar serviço. Então, qual é a minha alíquota do imposto? 18%. Então, eu vou fazer sempre dessa maneira. 100% e diminuir da minha alíquota do imposto para me calcular o imposto por dentro. A gente fala no inglês uma expressão chamada gross up. O que é isso, gross up? Que a gente fala, vou grossapar. É incluir o valor de imposto dentro da barra de cálculo para você poder depois tirar ele e pagar corretamente. Vou já explicar isso para vocês, mas se aqui no percentual vocês conseguiram acompanhar? Não, Luan, essa parte aqui está errada. Essa parte aqui é a parte que a gente está colocando por fora, caso fosse outro imposto, a não ser o ICMS. Exemplo, o imposto que é calculado por fora. Tá? ICMS não se calcula por fora, é por dentro. O IPI a gente se calcula por fora. Tá? Então, é só para não confundir. Eu deixei isso daqui só para fazer a pergunta. Tá? O ICMS nós não calculamos por fora, só por dentro, só por aqui. Então, deixa eu marcar só por dentro. Então, qual é o passo que a gente está fazendo aqui? Eu estou ensinando de que maneira eu vou modificar a alíquota para a gente incluir na base de cálculo o imposto. Então, se eu vou comprar uma mercadoria, alguma coisa, que o custo de fabricação ou o custo da compra custou R$500, agora eu quero saber quanto é que eu tenho que vender. Porque se eu vender por R$500,
eu, dono da mercadoria, vou estar pagando do meu bolso o imposto para o governo. Vocês concordam? Só um exemplo, olha lá. Vamos dizer que eu não tenho esse conhecimento técnico e faço esse cálculo aqui que vocês estão me comentando. R$ 590 é o valor total da nota. Vamos fazer o valor correto. Então, a compra, que é o custo dessa mercadoria, é R$ 500. Está aqui. Sérgio, e como será o imposto? Eu vou ter que encontrar a barra de cálculo. Qual é a barra de cálculo desse imposto? É 500 dividido por 82%, que eu vou condicionar o valor do imposto dentro da minha barra de cálculo. Então, eu vou colocar o valor do imposto junto com o valor do custo que eu comprei essa mercadoria. E quando eu faço isso, eu encontro 609,76. Ou seja, eu embuti o imposto que eu tenho que recolher para o governo dentro da minha base de cálculo. Então, se é 609,76 a minha barra de cálculo, teoricamente, meu imposto seria 109,76. Se eu pego 609,76 e multiplico pelo meus 18%, olha o meu imposto aqui. Eu teria que recolher para o governo, esse valor aqui. Esse valor aqui, 109,76, está aqui. Por quê? A minha nota fiscal sairia no final total este valor, 609,76, porque 500 é o custo da minha mercadoria e 109 é o imposto que eu devo para o governo. Se eu falo para o meu cliente, olha, tu só vai pagar 590, o que vai ocorrer? Eu vou pagar para o governo essa diferença aqui, ó, de R$19,76. R$19,76, que é a diferença entre o meu valor total correto da nota, menos se eu tivesse calculado dessa forma, eu, como empresário, tinha que recolher para o governo R$19,76 a mais. Por quê? Como eu calculei dessa forma, está errada. E o correto, o devido, era R$109,76 o imposto, não R$90. E a diferença, o que tenho que fazer? Recolher. Então, se eu faço esse cálculo errado, vocês concordam nessa exemplificação que eu, Sérgio, proprietário da loja da venda, deixei de ganhar R$19,76, porque eu calculei a forma de destacar o imposto para recolher para o governo e repassar para o meu cliente final errado. Aí eu deixei de repassar. O cliente não pagou, só um exemplo, tá? 609,76, porque o valor da nota eu calculei, vamos dizer, dessa forma aqui. Então, quem é que perde? Eu, empresário, mas o governo não perde. Você ganha porque você, teoricamente, ganhou um desconto pela falha minha de cálculo. Pergunto agora, deu para esclarecer melhor como eu chego a esse valor aqui de incluir o valor do imposto dentro da barra de cálculo? Vai lá, Luan. Os 82% tu não entendeu, né? Porque é assim que vai funcionar. Os 82%, vamos lá para a parte matemática. O que a gente está tentando descrever a você? Por que eu tenho que inverter a questão dos percentuais? Se eu tenho
Você sabe que, deixa eu tentar levar pelos princípios da ciência, né, com a questão matemática. Você entende que qualquer número absoluto é um inteiro? Entende? Tem aí, vai escrevendo aí que eu preciso saber. Assim tu não vai conseguir acompanhar o raciocínio do exemplo que eu vou passar. Ok. Então, todo número inteiro, ele corresponde a 100%. Por quê? Quando eu quero transformar um número ordinário em percentual, eu tenho que multiplicar ele por 100, correto? Eu não tenho que fazer isso? Se eu pego esse vezes 100, ele tem que me dar 100%. Não é isso que ocorre quando eu tenho que multiplicar o inteiro por 100? Aí a gente vai trabalhar esse inteiro em fração. Se eu quero dizer que não é mais um número inteiro, eu estou ali com a pizza, eu vou começar agora a dar fome em vocês, estou com uma pizza, eu como a metade da pizza, eu não posso falar que eu tinha uma pizza, que é o inteiro, e vou dividir por 2, que vai ser minha metade. Legal? Eu não vou ficar com 0,5? E esse meu 0,5, se eu multiplicar ele por 100, ele vai me dar a questão de 50%? Aí, legal. Eu não vou mais comer a metade da pizza. Não tem mais a metade da pizza. Eu vou, de uma pizza de 4 fatias, eu comi 3, só sobrou uma. Então, se eu colocar 3, ele vai me dizer... Se eu colocar de 4 fatias, só sobrou uma, ele vai me dizer que tem só 25%, que vai ser um quarto. Então, o que eu quero te explicar nesse momento, que a gente vai estar trabalhando com números ordinários, com questão de percentual. Então, quando eu olho a alíquota de ICMS, quando eu faço o cálculo por fora, nós estamos visualizando 18%. Quando eu faço o cálculo por dentro, eu tenho que utilizar a outra metade dele. Se por fora eu tenho 18, por dentro eu vou ter 82. 18 mais 82, eu tenho 100% do todo. Só o que a gente está conversando aqui para o ensinamento? A gente está querendo entender, Sérgio, como é que eu chego a esses 82%? Para mim poder fazer a minha base de cálculo aumentar, eu utilizo a diferença do que é minha alíquota real para a alíquota que eu quero que a minha barra de cálculo seja incluída. Vou baixar mais um pouquinho aqui para a gente poder colocar aqui. Professor? Oi? Tá. Deixa eu tentar comentar aqui o que eu tô entendendo, o que o senhor tá passando. O que a gente realmente tem que calcular é o nosso valor real, que é o que a gente teria como empresário. Por exemplo, eu sei que eu tenho que pagar 18% para o governo. Só que se eu calcular ele no bruto, no que eu tenho realmente, e tirar esses 18%, eu vou estar ficando um prejuízo, é isso? Tipo, eu vou pagar uma parte, mas não vai ser o valor real, sempre vai faltar alguma coisa. No caso, os 19,76 que o senhor mencionou no final, foi isso? Isso, mas só por que a gente tem que alterar a barra de cálculo? Porque aquilo que eu estou comentando. Se eu calculo diretamente no valor original e não embutir o imposto dentro do que você está vendo que é o valor nominal, o meu imposto vai ser menor, que é aquilo que eu estou tentando demonstrar para vocês. Onde está a sua confusão, que eu já percebi, é em cima por que eu estou utilizando 100%. 100% nada mais é que o valor de um inteiro, tá? Sim. De um inteiro. Então, esse um inteiro, quando eu tiro
os meus 18%, sobra o inverso, a diminuição, sobra-se 82%. 82. Sim, aí é que eu quero Né? entrar. Se no caso a gente faz essa retirada desse esse imposto aí, que eu até errei a sigla. Não, fica Eu tranquila. tirando esses 18%, né, do cálculo por fora, eu tenho que fazer no valor que restou, no caso, tirando esse imposto. É porque, assim, se eu não incluir esse valor dentro da base de cálculo, eu vou sempre estar recolhendo a menor para o governo. E aí, eu, como empresário, vou ter que pagar a diferença, porque quando houver uma auditoria fiscal, eles vão constatar que a forma de critério de cálculo, que isso é uma instrução normativa que as Cefaz de cada estado tem de como fazer esse cálculo. Então, ele vai perceber que eu estou sempre calculando a menor para eles. Então, legal, faz a parte agora correta e me paga. Você concorda que no final das contas o que era para me ter ganho como lucro vai sair do meu bolso, porque eu tenho que repassar para o governo, porque eu estava fazendo o Sim, cálculo errado? sim. Isso Né? aí eu Então, consegui compreender. isso. Agora, o que me confunde é que o senhor fala que inclui os 18%, quando você calcula por dentro, você diminui a É, taxa do imposto para calcular o valor real dentro dos 500 de custo. Vamos, vamos então, eu vou tirar o exemplo do ICMS e vou tentar explicar da seguinte maneira, contando a historinha de vocês prestando um serviço. Vamos lá. Vamos supor que o professor Sérgio precise que a Lene preste um serviço para mim e fala assim para você, Lene, eu preciso que você me assessore e nesse assessoramento eu vou te pagar R$ 1.000. Aí depois eu preciso que você tire uma nota fiscal lá na prefeitura. Se você, eu vou contar essa historinha, tá? Para ver se exemplificar melhor aí, é um lado que fica mais tranquilo para vocês perceberem. Só que eu vou mandar você tirar uma nota fiscal lá na prefeitura. A prefeitura de Manaus, ela vai te cobrar 5% no imposto. Então, você vai pagar isso daqui para a prefeitura, R$ 50, tá bom? Isso daqui é imposto. E eu falei que ia te pagar R$ 1.000, não é verdade? Se eu Sim, sim. falei para você que vou te pagar R$ 1.000, tu não vai receber R$ 1.000 no final. Sabe por quê? Porque tá aqui. Eu vou te dar R$ 1.000, só que tu já pagou na hora para te tirar a nota fiscal avulsa lá na prefeitura, R$ 50, concorda? Concordo. Eu te dei os R$ 1.000, mas você tirou do teu bolso quando foi tirar a nota e tirou a nota, pagou lá e trouxe para mim poder te pagar. Quando você vai fazer isso no final das contas, tu não recebeu de mim R$ 1.000 líquido. Tu recebeu R$ 1.000, só que tu teve um gasto lá com imposto. Para você não se tornar prejudicada, tu tinha que embutir esse imposto aqui dentro do valor, que a gente chama que é a base de cálculo. Aí, no caso, eu teria que, entre aspas, receber 1.050, é isso? Teoricamente, sim, mas se tu receber 1.050, que é isso que agora a gente vai chegar aonde você e o Luan estão ainda na dúvida quanto à barra de cálculo a cálculo de percentual. Se você receber 1.050, olha lá, ó, 1.050. Vamos tirar os 5%? Olha aí, ó. Se eu te pagar 1.050, você vai ter que recolher 52,50. E na realidade você só quer receber o quê? Só quer que eu te pague certinho, os 1.050. Olha lá como é que a gente vai fazer a barra de cálculo. Vamos pegar a teoria aqui do percentual. 100% menos 5%. Aqui. 100% menos os 5%. Ficou 95%. Então, vamos montar nossa barra de cálculo. 1.000 dividido por 95.
Tá aqui quanto tem que ser minha barra de cálculo. 1052,63. Porque se eu te pagar 1.050, mesmo assim, você ainda não vai receber teus R$ 1.000 líquido. Aqui, ó. Esse menos esse. Tu ia receber 97,50. Agora, se eu faço aumentar minha barra de cálculo para 1052,63, quando você tirar os 5% para a nota, olha como vai ocorrer. Eu consigo te pagar os R$ 1.000 líquido. Agora, você entende por que eu tenho que fazer nada mais? Eu estou incluindo o valor do imposto dentro da minha base de cálculo, dentro do meu valor. Então, toda vez que vocês forem prestar um serviço para alguém, vocês têm que atentar muito bem isso. Incluir todos os impostos para você poder receber líquido aquilo que você está esperando. Se você não prestar atenção, você não vai receber, você vai pagar todos os impostos e receber um pouquinho a menos. Se esse valor fosse R$ 3.000, ia incidir ISS, ia incidir imposto de renda, iria incidir INSS, no final das contas, tu não receberia R$ 3.000. Vamos dizer que tu ia receber 2.200. E ponto. Só que aí você tem que ter esse conhecimento de incluir os impostos dentro da base de cálculo para você poder receber líquido isso. Assim, quem sai perdendo sempre é quem não tem esse conhecimento teórico. Conseguiu entender aqui, Lene e Luan? É assim, vou tentar resumir de novo, para ver se a gente está no mesmo nível de raciocínio. Sim. Tá, o que eu entendi foi que eu não posso comprometer um valor para alguém, independente se for mercadoria ou prestação de serviços, um valor fechado, sem antes incluir a porcentagem do imposto dentro do valor correspondendo para a pessoa, por exemplo. Tenho que pagar para Perfeitamente. ele R$ 1.000, só que antes eu tenho que incluir mais essa outra porcentagem para que ele receba o que eu prometi. Isso. Vamos deixar o teu raciocínio ainda. Eu gosto de fazer isso, ainda mais complexo. A gente só está trabalhando com imposto, né? Eu acabei de te exemplificar, se a gente fosse prestar um serviço, a gente ia ter que descontar para o governo imposto de renda, ISS e INSS. Vamos colocar essa ideia no raciocínio, porque isso daqui é apenas uma teoria. E o percentual ele vai se modificar em cima disso. Olha lá, ó. Vamos colocar bem aqui. Vamos dizer que a gente vai recolher ISS para o governo, que é o município, no caso, 5%. IRRF, que é Imposto de Renda de Pessoa Física, vamos dizer que é 15%, tá bom? Vamos só INSS, 11%. Vamos só pegar essa ideia, tá? Ninguém vai entrar em tabela progressiva aqui, não. Quanto de imposto eu tenho que me preocupar? Olha aí, ó, 31%. Vamos supor que o serviço que eu vou prestar, eu quero receber R$ 3.000, eu vou colocar aqui do lado, líquido. E aí, tá ok o raciocínio por dois? Sim, Lene, tá aí, tranquila? Ok. Sim. Né? É R$ 3.000 que eu quero receber líquido. Se eu não me preocupar em incluir esses impostos aqui, ó, que corresponde a 31% do total de imposto, dentro do valor do serviço que eu vou prestar, eu não vou receber R$ 3.000. Olha quanto eu vou receber. Porque toda vez que eu não vou embutir, o cálculo dos impostos é cálculo por fora. Então, se eu não embutir dentro desse valor que eu quero receber, olha o que vai ocorrer. 3.000 vezes 5%. Vou logo até colocar o menos aqui. Menos, para ir deduzindo. Menos 15%,
Olha quanto eu iria receber líquido. 2.070. Tu iria me matar, né? Se eu te pagar só 2.070. Normalmente é isso, porque quando a gente está prestando o serviço, a gente só olha esse lado. Não, eu cobrei ele 3.000 reais, mas só que tu nunca lembra que tu tem que pagar o teu sócio, que é os impostos para o governo. E aí, olha lá, o que corresponde 31% de 3.000. Corresponde um valor monetário. Cadê? Eu pensei que eu estava... Eu estou aqui, ó, 930 reais. Mas, Sérgio, como é que então eu calculo para me receber certinho meus 3.000 reais? Aí que eu falo a teoria do percentual para a gente embutir esses 31% dentro da minha barra de cálculo, dos 3.000 reais. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar igual a 100% menos 31%. Ó, 69%. Então, como é 69%, eu vou pegar 3.000 e dividir por 69. Olha para quanto foi minha barra de cálculo. Minha barra de cálculo foi, só de imposto que eu incluí 1.347,83. Então, 1.347,83, você está repassando esse custo para mim, empresa, ou para mim, Sérgio. Agora sim você vai receber os teus 3.000 reais líquido. Como, Sérgio? Está aqui, eu vou mostrar para você. Vezes 5%. Olha aí, agora a gente conversa. Então, esse é o diferencial que eu vim falando. Quando você aprende, sabe utilizar a conceituação a seu favor, quando você não tem um conhecimento e usa esse desconhecido para sempre fazer as coisas que nesse momento vai dar uma perda. Então, o objetivo de mostrar como é que a gente inclui impostos dentro da barra de cálculo está aqui, ó, nesse conceito do percentual de um inteiro, que sempre será 100% menos a diferença do imposto. Poderia ter 10 impostos aqui, eu tinha que incluir dentro da minha barra de cálculo. Vocês observaram que subiu minha barra de cálculo, eu incluí que isso daqui é um custo para a empresa ou para alguém, mas só que meu líquido está aqui garantido, eu vou receber 3.000 reais. Deu agora para acompanhar mais o raciocínio ou não? Confundiu ainda mais? Sim. Não, deu para acompanhar, sim. Tá? É porque é apenas isso, a questão do percentual sempre é essa. Quando eu for calcular algum imposto que é por dentro, que a gente fala assim, por que é por dentro? Porque eu estou embutindo o imposto dentro da minha barra de cálculo de custo, para mim depois poder destacar ele. E eu saber basicamente o que eu vou receber líquido, ou eu saber qual é a minha nota fiscal total que vai ser. É desta maneira. Quando eu vou fazer o cálculo por fora, é apenas eu pegar o meu valor total e fazer a multiplicação, que é o caso do que eu faço com o imposto do IPI. Deu agora para entender essa conceituação aqui do percentual? Sempre será 100% menos o valor da alíquota do imposto para calcular por dentro. Eu embuti os valores dentro da minha barra de cálculo do custo. Depois eu multiplico ele para tirar os impostos. Olha aí a diferença, ó. Se eu fosse calcular assim, o governo, se você concordasse em receber 2.070, eu iria recolher tranquilamente esses valores para o governo. Aí você iria achar assim, não, o combinado não foi esse, eu quero receber 3.000 reais. Aí os impostos aumentam. Ó, porque eu embuti valores de custo, que são os impostos que eu tenho que pagar para o governo, dentro da barra de cálculo, que é a nota fiscal final. Isso, Lene e Luan, não esqueçam quando vocês no futuro forem prestar serviço avulso para alguém, de fazer isso, saber quais são os impostos que incidem para vocês poderem emitir. Assim vocês não vão receber o que foi acordado na negociação. Ok? Deixa eu ver se eu consigo agora compartilhar o slide de volta.
Cadê o slide? Ok. Pronto, voltado aqui. Isso foi o exemplo do ICMS. As características do IPI. Tá? As características do IPI... Calma aí, gente. Deixa eu voltar aqui que eu me perdi aqui. Deixa eu só puxar para cá para o lado. As características do IPI, só para a gente não perder o raciocínio, e na próxima aula a gente vai fazer a continuação. As características dele é o imposto sobre produto industrializado, ele é da competência federal, como eu falei anteriormente, e ele incide sobre produtos industrializados. Ele é devido pelas empresas industriais e por algumas empresas que elas equiparadas, tá? E por importadores. Ao contrário do ICMS, ele é um imposto considerado por fora. Então, como eu já exemplifiquei, fica bem mais tranquilo para vocês saberem que o imposto por fora é aquela fórmula de cálculo da multiplicação que eu tinha mostrado anteriormente. Então, um exemplo, tá? Para a gente fixar como calcula o IPI, que é o imposto por fora. Ao adquirirmos um determinado produto de R$1.000 com IPI incidente. Teoricamente, existe uma tabela, tá? Que a gente faz a consulta junto à Receita Federal, que dependendo da nomenclatura do Mercosul, que a gente chama que é a NCM, vai ter as alíquotas dos produtos com percentual de IPI incidente. Mas a média é 10% de IPI. Vai, dependendo do produto, a taxação é maior, tá? Mas a média é 10% da maioria dos produtos. Mas existe uma tabela que infinitos produtos lá e taxas, tá? Então, a gente vai pegar 1.000 e multiplicar por 10%, que a gente vai encontrar 100. Então, essa é a forma de calcular o imposto do IPI, que é por fora. Se não fosse IPI, fosse o ICMS, a gente ia calcular por dentro. Ia ter que fazer aquela questão do percentual, 100%, menos 10, que vai ter o 90, encontrar a base de cálculo, que vai dar 1.000 e alguma coisa, e depois tirar o imposto. Tá bom? Então, pagaremos a importância de R$1.100. O custo do produto seria correspondente a 1.000 e o IPI seria 100. A nota fiscal seria igual a 1.100. Então, basicamente, o cálculo do IPI é pegar qual é o percentual e agregar o valor do produto final. Já a questão do cálculo do ICMS, não. É a gente encontrar qual seria a base de cálculo para a gente depois diminuir e diferenciar custo e imposto, e ele não iria ultrapassar os R$1.000. Já o IPI não. O IPI, você vai somar. Então, seu valor é calculado aplicando uma alíquota sobre o preço, que é o que a gente fez aqui. E aí, informação importante sobre ambos. O IPI ele incide sobre o valor total da operação. Compreende o preço do produto acrescido no valor do frete e das demais despesas acessórias cobradas. Os descontos ainda aqui incondicionais não podem ser deduzidos no valor da operação e esse ICMS incide sobre o valor bruto menos os descontos incondicionais obtidos. Tem várias terminologias que na próxima aula a gente vai exemplificar mais falando passo a passo. Mas a parte importante da aula de hoje basicamente se resumiu aqui. É nós podermos entender de que maneira calculamos o imposto por dentro e de que maneira calculamos o imposto por fora. Então, basicamente se resumiu nesses dois impostos na aula de hoje, o ICMS e o IPI. De que maneira eu encontro uma barra de cálculo para transformar o ICMS por dentro e por fora, que seria o IPI. Então, na outra aula, eu ia pedir que ambos pudessem estar presentes novamente, porque aí a gente vai exemplificar, eu já vou pensar de uma outra forma como exemplificar para eu poder trazer de uma outra maneira esse entendimento, porque eu sei que ficou ainda a dúvida da questão
desse percentual. O percentual, tá, pessoal, é apenas uma conceituação. Não é, o IPI, Luan, é bem tranquilo, é porque é só você fazer a multiplicação. Já os impostos que é calculado por dentro é justamente aquilo que eu falei. Quando eu exemplifico sempre mostrando a questão do empresário, é a mesma questão que se você não é empresário, é o cara que está fazendo esse cálculo dentro da empresa. Você está gerando um ônus e um passivo para a empresa, uma questão tributária. Numa auditoria fiscal, a empresa é autuada e multada e você pode dar um prejuízo com questão de ônus, né? Absurdo, por causa que as multas tributárias em cima de quando há esse tipo de falha são absurdas, porque eles vão pensar que a empresa está sonegando o imposto. E, na realidade, quando se faz uma apuração mais detalhada, a gente observa que foi erro de um analista e não foi uma coisa propriamente pensada para fazer algum tipo de desvio de conduta. Então, basicamente, eu imagino que hoje a aula para contribuição para ambos foi sobre esses dois impostos e o cálculo do imposto por dentro e por fora. Tá bom? A gente vai se encontrar então na próxima aula. Desejo uma boa semana a vocês.